Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do podcast da MFL. Estamos aqui acompanhado do meu sócio Renan. Bom dia, tudo bem? E para abrilhantar nosso podcast hoje, estamos com duas figuras aqui no comércio do Espírito Santo, de Vila Velha. Primeiramente aqui vamos cumprimentar o Carlos Eiras, que hoje é presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, vice-presidente da Câmara do Comércio Brasil-Vietnã, diretor da UNI, que é a Unidade de Negócios Nacional e Internacional, e membro da Ceville e diretor da Moviv. É muita coisa, hein, Carlos? A gente consegue dar conta de tudo. Estamos aqui também com o Neucimar, que já foi prefeito de Vila Velha, já foi deputado federal, já foi vereador, líder comunitário. Hoje está atuando mais no ramo empresarial, mas é sempre bom contar com uma presença ilustre como a do senhor. E lembrando que eu comecei a minha vida no comércio exterior, né? Trazendo muamba do Paraguai para o Brasil. Não é verdade? Hoje a gente ampliou nosso negócio, atividade, e através das relações que nós criamos, a gente trabalha no setor produtivo. Eu trabalho no ramo de energia solar, de venda de energia solar, de pré-moldados. Tive a oportunidade já de fazer algumas incursões por alguns países, né? E graças a Deus o espírito de vendedor nunca saiu de mim. Então o comércio exterior e o comércio local está sempre na veia. Legal. E o mais interessante aqui é que a gente combinou um podcast, né? E na teoria a gente nem sabia que esses dois já tinham uma relação, né? Isso. E vocês já trabalharam junto, né, na prefeitura de Vila Velha, quando o Neucimar foi prefeito. Se não me engano, o Carlos foi secretário de Relações Exteriores. Na verdade, quando eu assumi a prefeitura de Vila Velha, eu sempre defendi uma tese que o Espírito Santo, ele sempre viveu de costa para o comércio exterior. Então nós temos as cidades capixabas, por exemplo, Vitória, Vila Velha, as outras cidades, né, Aracruz, Anchieta, que tem portos. Eles sempre viveram de costa para essa relação institucional. A atividade empresarial era feita entre só o setor privado. E o setor público vivia muito distante de tudo isso. Então, quando eu fui prefeito, eu criei a primeira subsecretaria de comércio exterior do Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha. É um estado que sempre viveu e dependeu do comércio internacional, e tinha que receber aqui visitas permanentes de autoridades, de investidores. Nunca teve uma secretaria para cuidar dessa pasta. E quando eu fui na China a primeira vez, eu fui em 2004, Carlos Eiras, primeira vez que eu fui na China. E uma coisa me chamou a atenção nas cidades que eu visitei. Todas as cidades tinham uma secretaria de comércio exterior. Não é o país, não. No Brasil é comum. O Brasil tem um Ministério das Relações Exteriores, mas nenhum estado brasileiro tem uma secretaria voltada para o comércio exterior, e nenhuma prefeitura tinha uma secretaria voltada para o comércio exterior. Então, quando eu fui prefeito, eu vou criar uma secretaria de comércio exterior. Aí eu criei a subsecretaria de comércio exterior, convidei o Carlos para participar conosco, e a partir daí nós desenvolvemos diversas atividades e interações com outros países e outras economias através dessa secretaria. E o Carlos foi nosso primeiro subsecretário. Depois o governo do estado criou uma subsecretaria também, e isso virou exemplo para outras cidades e outros estados brasileiros. E trazendo para o momento atual, eu tenho defendido, né, isso inclusive está na Câmara de Vereadores, parece que já foi instalado, né, ou constituído, não sei o nome certo, de um departamento que cuidasse de logística, portos e relações internacionais. Comissão. Uma comissão, e que isso pode ser levado para o executivo, porque o que o Neucimar falou, nós temos hoje o nosso maior produto, né, o grande captador nosso de receita é o porto. Então nós não temos hoje especificamente alguém, Neucimar, tratando disso. Então, porto, logística e relações internacionais. Pronto. Então você atende bem uma demanda que já era para estar em atividade. E eu lembro que quando nós organizamos a secretaria, nós tínhamos pessoas lá que falavam inglês, que falavam mandarim, que falavam outras línguas também, né? O francês, o espanhol. E isso facilitou muito a nossa relação. E uma das coisas que as pessoas mais sentiam falta quando chegava no estado, no município, é encontrar na prefeitura alguém que falava a língua deles. Geralmente tinha que ter tradutor. Não, nós contratamos pessoas que falavam mandarim e trabalhavam na secretaria, prestavam serviço à secretaria. Isso foi muito importante. Nós desenvolvemos uma atividade de relação internacional, e nós criamos um projeto interessante, né, em Vila Velha. Nós criamos um projeto de fazer irmanamento de Vila Velha com as cidades que representavam os BRICS, os países dos BRICS. Né? E o BRICS era Brasil,
Rússia, Índia, China e África. Então nós fizemos um projeto de criar um irmanamento com as cidades que representavam esses países. No Brasil, a cidade que representava o Brasil era Rio de Janeiro. Na China, era Tindal. Na Índia, era Mumbai. Na Rússia, era São Petersburgo. E na África, Cidade do Cabo. Nós só não conseguimos fazer o irmanamento com a cidade da Índia, porque quando nós planejamos a viagem, deu uma enchente para variar em Vila Velha e nós não conseguimos ir. Mas nós ampliamos para Mendonça, na Argentina, criamos irmanamento com a cidade de Colón, lá no Panamá, onde fica o canal do Panamá. Isso foi muito importante. Estivemos em São Petersburgo, estivemos em Tindal. O prefeito de Tindal, na China, veio a Vila Velha 2 vezes. O embaixador, É difícil. o embaixador da China, em 2010, veio visitar a Vila Velha e me disse: prefeito, conheço 3 cidades no Brasil: Brasília, São Paulo e Vila Velha. Então, olha que interessante. Uma vez veio uma equipe de jornalistas, 18 jornalistas chineses para o Brasil. Vai visitar, passaram aqui uma semana com a gente, conhecendo Vila Velha, os potenciais de Vila Velha. Nós levamos os empresários de Vila Velha, alguns representantes do setor produtivo, por 2 vezes em missão oficial na China. Porque na China eles têm uma cultura. Primeiro, relação diplomática, depois negócio. O governo chinês antigamente, hoje não, a economia está mais liberal na China, mas antigamente o governo chinês dizia o seguinte: como ele era sorte de quase todas as empresas, praticamente, ele primeiro queria saber com quem as empresas deles estavam negociando. Então eles tinham interesse em saber que a empresa dele estava negociando com uma empresa em Vila Velha, que o prefeito era amigo deles, que quando eles precisassem de alguma demanda, eles iam ter um atendimento por parte da prefeitura. Então na China, primeiro na amizade, depois negócio. E a amizade institucional para eles era extremamente importante. E nós aprendemos com os chineses isso. Os chineses têm uma regra, por exemplo, que cada prefeito de cidade de comércio exterior, 2 vezes por ano, tem que fazer uma missão fora da China. Eles escolhem 2 países e vão visitar. Sai uma equipe de 15, 20 pessoas. Então, eles já negociam há muitos anos. Nós temos que aprender com quem sabe. E a cultura de negociar dos asiáticos é muito antiga e nós procuramos, durante o período que nós tivemos na prefeitura, manter essa boa relação com esses países asiáticos, principalmente, que vêm animar se conhecer Vila Velha. Só para completar, assim, o que o Nelson falou, Tindal, por exemplo, né, uma cidade fantástica, uma cidade com vocação muito parecida com Vila Velha. Se vier algum empresário para o Brasil, eles vão à prefeitura e falam: com quem vocês têm relação lá? Com Vila Velha. Então eles vêm primeiro em Vila Velha para depois ir em outro estado. Essa é a importância desse irmanamento entre cidades. Muito legal. E a gente sabe que a China, hoje, já há muitos anos, é a principal parceira comercial do Brasil, né, como um todo. E se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da soja, minério de ferro, só a China importa 70%, exporta, né, os brasileiros para a China, né, e a China importando do Brasil, 70% da soja que é produzida no país. E se a gente peguei um dado aqui recente, que mais de 280 bilhões de dólares foram negociados entre Brasil e China no ano de 2023. Então é um valor assim, muito relevante, né? A gente sabe do impacto econômico que teria caso a China cortasse as relações nos negócios com o Brasil. E olhando um pouco para o cenário capixaba, a gente tem hoje, através aí do Carlos como presidente da Câmara de Comércio Brasil e China, e eu queria que você falasse um pouco, Carlos, sobre como é a importância dessa ação de vocês nessa relação, nessa intermediação entre o empresário capixaba ou o empresário brasileiro com a China mesmo, né? E como isso pode auxiliar a essa relação de negócio que já é próspera, né? Cada vez melhorar, né? Olha só, a relação na balança comercial Brasil-China, há muitos anos que a China é o maior parceiro do Brasil, claro. Então, só para vocês terem uma ideia, está se falando em 600 bilhões de dólares, né, no ano de 2023 e 2022, e esse ano de 2024 até junho nós estamos na metade, estamos em 300 bilhões de dólares. E a China representa entre 28% e 30% de tudo que é gerado no Brasil, de tudo que é essa balança comercial do Brasil, 30% no Brasil vem da China. No Espírito Santo, a situação é diferente. Nós somos mais importadores do que exportadores. Uhum. Até porque eu tenho que apurar isso melhor. Não sei se eles computam as exportações do Espírito Santo em outros portos, se computam para o Espírito Santo. Porque os 3 anos nós estamos negativo na balança comercial. Nós estamos importando mais do que exportamos. E
o percentual de negócio que gera no Espírito Santo em relação à China chega aí de 10 a 15%, o que representa essa balança comercial. Então nós precisamos criar, né, uma política para exportar mais para a China, para que essa balança do Espírito Santo com a China ela fique equilibrada. E evidentemente, que dentre, né, todos os fatores hoje que representa essa negatividade, vamos dizer assim, seria a infraestrutura, né, que a gente sempre está, não é só o Espírito Santo, o Brasil todo tem carência dessa infraestrutura. Preparar os empresários, né, para exportar para a China, né? Quando a gente fala preparar, o empresário saber que é um mercado gigante, é um mercado que todo mundo, né, o mundo todo quer tá exportando. Eu tenho até uma frase que o Neucimar falava muito: se você tem negócio, não tem como ficar fora da China, né? Isso é uma coisa que a gente até... Então, assim, é a cultura mesmo, mas não é uma coisa pontual, entendeu? O Renan, o Vinícius, o Neucimar também sabe disso. É assim, preparar os empresários com produto, com embalagem, com viagem à China, com a interlocução. O negócio com a China sem ir na China, né? Não tem. Porque primeiro você tem que conhecer onde está instalado a empresa que você, em caso, quer importar. Se você quer vender, é bom você conhecer o mercado também. Então, o chinês sempre preza muito pela relação de amizade, pelo conhecimento. E quem vai à China, eu já fui na China 8 vezes. A primeira vez que eu fui na China foi em 2004. E eu falava, naquela época, eu fui com a FINDES, Federação das Indústrias, representando a Câmara de Comércio da Câmara Federal. E eu falei, isso aqui é uma oportunidade para quem quer vender, para quem quer comprar, para quem quer importar, para quem quer exportar, para quem quer instalar aqui uma fábrica para produzir, para fornecer para os produtores de outros países ou do Brasil. E a China é esse mundo de oportunidade. E a China, nos últimos 20 anos, ela mudou muito. Ela abriu o mercado assim de forma extraordinária. O governo abriu mão de ser sócio de todas as empresas, liberou aí as pequenas e médias empresas da China. Hoje são todos do setor privado mesmo. O governo tem participação só nas grandes empresas. E é por isso que a riqueza da China aumentou muito, a renda chinesa aumentou muito. Nós temos mais de 600 milhões de pessoas na China, praticamente dentro da classe média, com poder de consumo igual à classe média alta brasileira. Então, a China virou uma oportunidade. Então, assim como eles exportam muito para cá produtos acabados, eles importam muito matéria-prima. Sim. O que nós temos que aprender é também produzir e agregar valor a mercadorias que nós exportamos para a China. Isso. Como o setor de mármore faz hoje. Antigamente só vendia bloco. Hoje eles estão exportando chapa. O minério de ferro só exportava pó, agora está exportando pellets. Daqui um dia pode exportar até chapa, ou aço já produzido, laminato. Então, alimentação. Mas mesmo assim é uma parceria interessante, porque o Carlos falou aqui, você falou da exportação de soja para a China, da soja, do milho, de outros produtos. O Espírito Santo, o produto mais exportado para a China é minério de ferro. Uhum. Inclusive, uma vez nós estivemos no porto de Xangai, Carlos? E o porto de Xangai tinha lá, exportava não sei quantos milhões de toneladas de minério de ferro do Espírito Santo. Eles pararam o porto para nos receber, foi uma cerimônia muito bacana no porto de Xangai. Depois visitamos o outro porto maior criado lá na China, que é o porto de Dongqiuqiao, lá em Qingdao. Então, essa relação é importante. Mas o que o empresário precisa saber? Cara, quer fazer negócio com a China, tem que visitar a China. Vocês que são do mundo do jurídico, da área do direito, o direito internacional, precisam conhecer a China. Tem muitas empresas chinesas que precisam de representantes aqui que possam defender os interesses de suas empresas também. Uhum. Mas eu vou gastar quanto para ir na China? Não pensa quanto você vai gastar. Pensa que você vai investir na sua cultura, no seu conhecimento, na sua relação. Isso é extremamente importante. Então, o direito internacional, ele precisa ser bem trabalhado no Espírito Santo. Nós temos poucas pessoas militando na área do direito do comércio exterior, do direito internacional, e isso é importante para que nós possamos ajudar as nossas empresas a vender, comprar, intermediar, embaraços que existem nas alfândegas, O Carlos falou aqui dos gargalos que nós temos. Tudo isso nós temos que discutir no campo empresarial para que nós possamos ser competitivos. Além de exportar muito, também não queremos exportar sempre mais. Nós temos que comprar. E eu faço o seguinte, que o negócio é bom quando o negócio é bom para todo mundo. Então, a maior preocupação nossa não é vender só para a China. É fazer negócio com os chineses. Nós estamos ganhando dinheiro vendendo,
ótimo. Se estão ganhando dinheiro comprando, excelente. Então, o importante é isso pra gente. É isso aí. E continuando nesse assunto, a gente tem outra questão que é muito importante a gente trazer, que existe uma mística, né, do empresário que não tem esse contato com exportação e importação, de como fazer isso, né? Então eu queria perguntar para vocês dois se de fato, para poder a gente fazer um negócio com a China, intermediar, comprar, vender, você precisa ser um mega empresário ou você consegue ter uma oportunidade tendo por exemplo, alguém que é do agro e vende um café e quer poder ter esse negócio de importar. Ou até serviço. Ou exportar, vender um serviço, né? Como o nosso caso aqui, que é uma parte jurídica. Como é que vocês veem como uma oportunidade, de fato, para o empresário capixaba de conseguir olhar com bons olhos e não como algo muito distante, né? Para só megas empresas, né? E tudo mais. Bom, primeiro que a nossa Câmara, que está aqui há 21 anos, ela tem exatamente essa função. Ela facilita, né? Ela é um agente facilitador dessa relação. O Nelson lembrou bem, a gente inicia essa relação, a gente abre as portas e mostra para o empresário as oportunidades que tem, os produtos que ele quer, o equipamento que ele quer, quem fornece nas condições de segurança, e isso tem um desdobramento, e aí tem a ida dele à China para poder dar continuidade a isso. Então, assim, ter essa disposição, Agora, evidentemente que a gente não vai aqui, né, ficar enaltecendo as deficiências, a gente tem que procurar, vamos dizer assim, engrandecer as habilidades que muita gente tem, a visão que muito empresário tem. E essa visão que eles precisam, vamos dizer assim, incorporar no negócio deles é o seguinte: primeiro, às vezes tem os filhos, tem os netos, né? Quer dizer, bom, se o empresário lá que já está meio, né, assim, um pouco, já fez a parte dele, incentiva o filho, incentiva o neto, né? Aí, exatamente na busca dessas oportunidades, porque tem muitas oportunidades. Então, seja o serviço, né? Por exemplo, porque o chinês, né, uns anos atrás, umas décadas atrás, porque o chinês só quer vender. E um ex-embaixador falava comigo: Carlos, para o chinês vender, ele precisa comprar muito. Precisa comprar muito. Porque da onde que ele vai tirar o produto para ele beneficiar, né? Isso é uma política. Então, assim, e outra coisa importante, Nelcimar, você também conhece bem, eles estão sempre prontos a investir, a vir fazer parcerias com a gente. Não é só essa fato do comércio, vender e comprar e vender, não. Se você propuser, se você tiver um bom projeto, principalmente em segmentos que eles acham estratégicos na China, e que aí, complementando o que o Nelcimar falou, eles não vendem. Quais são os segmentos? Portos, energia, telecomunicação, petróleo e gás, são segmentos que eles não, vamos dizer assim, eles não repassam isso, eles não permitem que haja eles não vendem porque eles querem deter isso, eles acham que isso é importante, né? Por exemplo, a parte de aviação, isso tudo eles não vendem, são segmentos que eles têm que manter o domínio, né? Então, por exemplo, portos, quantas vezes a gente deixou de ter aqui um bom parceiro chinês, uma boa, vamos dizer assim, um bom investimento de recursos chinês, porque os projetos nossos não eram liberados, os projetos nossos não eram realizados. Então, não vou citar nomes, mas projetos que tinham uma boa apresentação, mas não tinha liberação ambiental, não tinha licença disso, então o chinês não entra. Então é uma oportunidade, só complementando, não é só vender e comprar, é trazer o chinês para fazer negócio com a gente, para poder, sabe, ele botar o recurso dele, porque tem muita gente com dinheiro, tem muita gente com recurso na China que investe fora da China. E eles, quando vêm fazer negócio aqui, não vêm para comprar no varejo. Eu me lembro uma vez que nós recebemos um grupo de chineses aqui e eles estavam interessados no setor de rochas. E nós fomos levá-los para visitar algumas fábricas em Cachoeiro, algumas jazidas, né? E chegou lá e conversando com os empresários, o cara querendo saber quantos metros de granito ele queria comprar. Ele falou: quer comprar a jazida. Ele queria comprar a jazida toda, ele queria operar a jazida, que ele viu que os equipamentos eram obsoletos, que eles estavam usando para extração, para fazer o corte, eles já tinham equipamento de alta tecnologia. Então, quanto é que vende tudo aqui?
O cara ficou assustado, não tinha resposta, porque o cara foi preparado para vender bloco, vender metro cúbico, e ele queria comprar a jazido do cara todo, com a licença ambiental. Carlos tocou num assunto importante, burocracia. Eu me lembro da vez que nós estivemos na Agência de Desenvolvimento de Singapura, com a nossa comitiva, viemos da China, passamos em Singapura, depois fomos para Dubai. E nós fomos fazer uma apresentação em Singapura, na Câmara de Comércio Exterior. E aí o embaixador brasileiro em Singapura falou: prefeito, olha, nós convidamos muita gente, mas nós convidamos um empresário aqui, se ele vier não precisava vir mais ninguém. Porque o cara é dono do Porto de Singapura, dono do aeroporto, dono da plataforma Kepler, que fez a plataforma Capixaba aqui, que é o estaleiro, né, um grupo Kepler. E o cara foi lá, o Choi, né, e nós fizemos a apresentação para ele do Brasil, do Espírito Santo. Ele falou: mas eu não conhecia. Nós estivemos em Dubai um dia apresentando as potencialidades do Espírito Santo, e eu aqui apresentava a Vitória e falava que é tudo da Grande Vila Velha, né? Que é Porto Barão ali e tal, não sei o quê, falar Grande Vitória, é tudo da Grande Vila Velha, né? Isso. E eu lembro que no final o Sheik falou pra gente lá em Dubai: mas prefeito, vocês têm que viajar mais para falar do Brasil. Só conheço 2 coisas no Brasil. Todo mundo já imaginando: conheço Copacabana Palace e Búzios. Isso é nada. Não conheci nossa potencialidade, nosso mercado de mármore, de soja, de café e de outros produtos que nós temos exportado para o Brasil, para o mundo, frango, né? Se hoje você vai em Dubai, por exemplo, eu estive lá em 2022 na inauguração de uma fábrica da Pif Paf, junto com o presidente Bolsonaro. Então, assim, ó, pode vender aqui, mas monta uma fábrica aqui, porque a gente quer que o frango seja feito o corte de acordo com as regras do rito religioso deles, né? Então, as empresas brasileiras estão lá em Dubai hoje, que é o maior hub daquela região do Oriente ali, para atender aqueles outros países. Então, assim, nós temos que ser mais ousados no comércio exterior, temos que desburocratizar o Brasil. Ninguém aguenta burocracia brasileira para abrir negócio. Quem quer vir aqui não aguenta esperar 10 anos para licença. É isso aí. Então, é uma coisa que o mundo jurídico tem que nos ajudar. Eu acho que é interessante essa questão da balança que a gente está falando aqui, que está na parte negativa. E eu acho que essa parte pesa muito, porque aqui no Espírito Santo, principalmente, porque a gente vê isso na pele, porque a maioria dos nossos clientes hoje, do nosso escritório que atua no ramo empresarial, são de fora do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um sério problema que os empresários têm uma mente muito fechada. Então, se certos empresários abrirem a mente dele, por exemplo, abrir essa relação com a China, dando um exemplo só da China, porque a gente está tratando aqui do assunto hoje, vai expandir de uma forma que ele nem imagina. Só que ele está preocupado, só que hoje a empresa dele está dando lucro e ele não sabe que ela pode dar 10 vezes mais lucro, mas ele precisa investir em algo que ele não tem cabeça para fazer isso. Então eu acho que essa balança pesa muito negativamente aqui no Espírito Santo, exatamente por isso, porque aqui tem essa cultura do empresário ser com uma mente muito fechada. E o empresário capixaba, por vezes ele não tem ideia de como ele pode fazer aquele negócio, né? Seja com a China ou com qualquer outro país de fora, né? Ele não sabe que às vezes pode ter algum regime especial aduaneiro para poder ele atuar, com às vezes o sistema de drawback, entre outros, né? Que poderia auxiliar ele para exportar um produto, baratear às vezes na hora de uma compra de matéria-prima para utilizar. Então, assim, é importante primeiro o empresário entender, né? Mediante tudo isso que a gente está falando aqui, que existem formas de você fazer esse negócio, né? Que é importante você ir lá para conhecer, ver, ter a vivência, mas que não é algo impossível de se fazer, não é algo distante. E ele só vai conseguir fazer se ele tiver essa mentalidade de desburocratizar, porque é uma cultura do brasileiro, né? Da gente ser burocrático, da gente ser moroso na hora de fazer algo, ou até a questão de ter um jeitinho para resolver isso ou aquilo, e isso acaba no final atrapalhando, porque o cara não está pensando na importância do negócio dele, né? E como ele pode desenvolver, mas sim está só focado... Mas é bom lembrar, Renan, que assim, mesmo com todos esses problemas, o Espírito Santo é um estado de destaque no comércio exterior. Perfeitamente, perfeito. Nós temos algumas políticas, nós temos uma cultura familiar empresarial no Espírito Santo, né? Que é predominante a cultura familiar das empresas capixabas. Mas nós temos muitas empresas de fora operando aí no Espírito Santo, e nós temos no Espírito Santo uma área do comércio exterior também, principalmente voltado para a inteligência de atração, por exemplo, Fundap. Fundap foi uma ferramenta de desenvolvimento do Espírito Santo e também de atração de novos negócios do comércio exterior. Agora temos o Invest, agora nós temos o Compete. Hoje tem empresas que saem lá
que importam pelo Espírito Santo, aproveita o Invest, que é um incentivo fiscal, e distribui pelo Espírito Santo, que já aproveita o compete. Ou seja, o Espírito Santo é um estado hoje que o comércio exterior é extremamente importante. O Carlos tocou no assunto, gargalo, logístico. Nós não temos, nosso porto calado é 11,5 metros. Então hoje você sai um navio da China, em vez de chegar no Espírito Santo, ele chega lá em Santos. Aí tem que desembaraçar em Santos e colocar um navio menor para chegar no Espírito Santo. Isso tudo é custo, isso tudo é tempo. É coisa que o empresário, tem alguns navios que estão chegando aqui porque a carga de carro, por exemplo, é uma carga mais leve, né? Mas, por exemplo, com a inauguração de um novo porto, lá em Aracruz, que é um porto, um calado maior de 15 metros, Porto Imetame, nós vamos ver uma migração muito grande da Grande Vitória para a região de Aracruz, Fundão, Linhares. Por quê? Porque as empresas vão receber um navio direto da China, lá em Aracruz, aqui um dia. O céu também que tá. Então esses contêineres que hoje estão aqui, esses monte de galpão de Vila Velha, na Darli Santo, na região aqui, em Cariacica, vão começar a migrar para a região de Aracruz. Por quê? Porque lá vai chegar um navio direto da Ásia, vai chegar um navio direto, principalmente da China. Então, o gargalo logístico é importante a gente resolver no portuário, o ferroviário e também o rodoviário. Você vê que daqui para São Paulo nós não temos as pistas totalmente duplicadas ainda. Daqui para Linhares é um sacrifício a carreta andar. Então, resolvendo um problema logístico, desburocratizando e nos relacionando melhor, principalmente com a China, nós vamos continuar mantendo acesa a atividade de comércio exterior e alta na Espírito Santo. Complementando aqui um instantinho só, Renan, complementando é o seguinte, você fez um comentário sobre soja, né? Há um ano atrás, 2 anos, eu não lembro, uma matéria que eu estava ouvindo, a soja americana estava indo para a China, estava sendo exportado para a China com 70 a 80 dólares a menos do que no Brasil. Tipo assim, a cada tonelada nós estávamos pagando 80 dólares a mais pela infra que a gente não tem, infraestrutura, entendeu? Então, assim, mas isso que você falou do Fundap, enfim, do Invest, esses são incentivos de importação. O que nós estamos, vamos dizer assim, que a gente pode, enfim, trabalhar é uma política voltada para exportação. Uma política voltada para exportação. Mas não é aquela coisa pontual, sabe? Uma situação aqui, outra não. É uma política, onde você vai ter um norte, você vai ter uma diretriz, mas, opa, eu estou no caminho. Me permite citar aqui um exemplo, não vou falar o produto, né? Mas são 2 produtos. Um é cerveja artesanal e o outro é um produto específico, que você me permite não comentar, e que esse produto, eu mandei uma amostra para a China, os caras estão assim, muito interessado na importação desse produto. E o produtor fala assim, não, exatamente. Ele falou, olha, eu não quero aumentar não, vou deixar como está, depois eu vejo. Aí o consultor dele falou o seguinte, Carlos, eles estão ganhando muito dinheiro com o mercado interno. Aí eu te pergunto, não pode criar um projeto para expandir o negócio deles, ganhar mais dinheiro e deixar, entendeu? Mas isso é um problema tributário brasileiro, porque nós temos algumas classificações, por exemplo, o cara tem faixa. O cara que fatura até 300 mil paga 8% de imposto. Se ele passar de 380 para 390, ele vai pagar 15%. Aí o cara não quer mudar de faixa. Mas a exportação não tem... Eu sei, mas estou falando do mercado local, por exemplo. Ele vende para o mercado interno. Né? Então, assim, no Brasil, a política tributária, ela, em vez de facilitar para o cara crescer, se você produzir mais, você vai pagar menos imposto, porque você está produzindo mais, está pagando mais. Mas ele aumenta a carga tributária. Então, o cara muda de faixa, aumenta a taxa. Então, ele não quer crescer. Então, o cara é treinado para não crescer. Então, isso afeta e influencia em todo o mercado. Porque, às vezes, ele tem uma cota no mercado local. Nós temos as empresas instaladas dentro das áreas portuárias, né, de processamento e exportação, e antigamente eles vendiam 80% para fora e 20% para dentro. Entendeu? Agora está livre até. Agora está livre. Mas nós temos que continuar incentivando isso aí. Infraestrutura, gargalo, desburocratizar, né, e segurança jurídica. Uma política. Um STF desse que nós temos aí, é difícil o cara investir no Brasil, porque os caras tomam decisão de uma hora para outra, através de medida provisória,
e aí se o mundo jurídico não der segurança, atrapalha muito. E a parte tributária tende a ficar pior, né? Exatamente para esse empresário que atua em larga escala, a reforma tributária ela vai vir e ela vai impactar muito no negócio dele. Então, sempre bom ressaltar que esse tipo de empresário ele precisa de uma atenção, porque se ele não se adaptar aos formatos que vão vir da nova reforma tributária, é capaz ele ter que mudar o negócio dele de país mesmo para ele conseguir manter o negócio dele, porque vai ficar um pouquinho mais difícil. E agora, voltando para essa parte das experiências que a gente está tendo aqui de falar sobre a China, né? Eu queria que vocês falassem de um exemplo, uma experiência que vocês passaram lá na China, nessa relação empresarial, de comércio, que vocês acham legal de contar aqui pra gente e trazer isso como exemplo para até incentivar. Talvez você que está nos assistindo, está nos ouvindo e quer ter uma oportunidade de fazer um negócio na China, né? Olha, eu vou contar uma, ela não é totalmente positiva, mas ela aconteceu. Nós tivemos um grupo muito forte, né, da China, que inclusive estava sediado, quer dizer, com uma filial em São Francisco, lá nos Estados Unidos, e os caras vieram, mas com um apetite assim, gigante, né, para poder instalar uma fábrica de tablet. E aquilo foi um movimento terrível. A gente até não queria divulgar isso, mas, enfim, a imprensa divulgou e tal. Mas ia ser, assim, uma mão de obra, quer dizer, ia gerar uma frente de trabalho gigante. E você sabe por que essa fábrica, na gestão do Leocimar, por que ela não foi implantada? Porque os donos da área, da região onde eles tinham interesse, que seria essa área portuária, digamos que hoje você pagaria R$500 por metro quadrado, um exemplo, e os caras cobraram R$2.000. Nossa. R$1.500, R$2.000. Você lembra disso, né, Leocimar? Com certeza. Conclusão, os caras ficaram aqui, a gente, olha, infelizmente, não tem lógica, não tem como a gente pagar isso. E isso foi um fator que, assim, nós deixamos de estar hoje, né, com uma fábrica de tablet, um negócio assim, além de ser uma tecnologia, enfim, que hoje o mundo todo utiliza, por condições diárias a gente deixou de realizar. Então, não sei se era isso que você queria, mas foi um exemplo, enfim, positivo da gente conseguir atraí-los e negativo de não ser realizado. Eu tive a oportunidade de visitar a China, como eu disse, diversas vezes. Eu vi muitos empresários de Vila Velha fazendo negócio com os chineses, vender, importar, né? Nós temos agências de carro, de motos, dos chineses em Vila Velha que vieram dessa relação. Tinha pessoas que viajaram conosco que começaram a comprar e importar aço da China direto, né? Equipamentos gráficos, porque nós estamos falando, aí vem de pensar em produto, mas podemos pensar também em equipamentos, né? Para a industrialização do Brasil, para a modernização do parque industrial brasileiro. Então, tem muitas máquinas, ferramentas, equipamentos novos que o capixaba, qualquer brasileiro que vai para a China, ele vai se deparar com aquele equipamento que ele pode aumentar a produtividade dele aqui no Brasil, pode melhorar a qualidade de seus serviços, pode reduzir custo, pode aumentar lucro. Então, tudo isso é oportunidade. Então, essa relação comercial, quando o cidadão vai à China, visita uma feira, por exemplo, vamos falar da feira de Cantão Ferro, né, que é a mais conhecida, mas nós temos Iú também, né, que é onde nós temos um showroom permanente. Então, essa relação comercial é extremamente importante e eu conheço muitos capixabas que hoje fazem grande negócio com a China, importam, exportam e ganham dinheiro aqui no nosso estado e faz história no Brasil. Posso falar em oportunidades? Pode, eu ia falar isso agora, você falou da feira, então falei, cara. Olha só, uma das oportunidades assim que não enfim, a gente não tem isso disponível a todo momento, mas vai ter agora do dia 16 ao dia 20 de outubro, 16, 17, 19, 16, 17, 18, 19 de outubro, uma feira internacional de Macau. Essa feira disponibilizaram 100 stands, né, para países de língua portuguesa. Então, tem lá tem Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, enfim. E mais uns 300 a 350 stands da China, de outras províncias e outros estados da China que vão estar nesse mesmo espaço. Vai ser no Hotel Venetian, inclusive.
Eles estão oferecendo esse standard de 8 metros quadrados, né? Não tem, evidentemente, equipamentos. Tem mesa, cadeira, armário, balcão. Eles estão oferecendo 5 diárias de hotel, né? Por conta deles, o traslado interno e $370 para ajuda do transporte da mercadoria. Ok? Essa feira, 2 anos atrás, ela, vamos dizer assim, ela era voltada só para a parte de alimentos. Agora não. Agora vocês, por exemplo, como advogados e competentes, bem-sucedidos, vocês podem ter lá um stand com o seu trabalho, mostrando o que vocês podem fazer para dar segurança, porque você sabe também que o chinês se sente muito seguro quando ele tem um advogado no processo dele, né? Então pode levar granito, você pode levar os nossos produtos aqui, o café, cachaça, cerveja artesanal. Ainda é para levar, né? O que tiver para levar. Isso. Então eles estão dando esse incentivo. Então você imagina, um hotel hoje em Macau não custaria menos que $200, ok? 200 e poucos dólares. Eles estão oferecendo 5 diárias de hotel, né? Quer dizer, é uma oportunidade. E para completar, o produto que for exposto nessa feira, ele pode ficar no centro de exposição de Macau, é como se fosse uma Apex do Brasil, inclusive a nossa Câmara tem um acordo de cooperação com eles, fica sem custo, exposto lá com QR Code. Então, durante 1 ano, 2 anos, o chinês vai olhar lá, vai ver, interessou por aquele produto, entra no QR Code e fala direto com a empresa. Isso é uma das oportunidades. E na área de granito, tem uma cidade chamada Ilfo. Nós fizemos agora, Nelsimar, fizemos uma cidade e o emanamento com Aracruz, né? O Zé Eduardo, né? Com o prefeito, o Coutinho, o doutor Coutinho, foram lá em São Paulo, não foi na China. Fizemos toda a formalização, tudo oficial, direitinho. Essa cidade também, no período de 18 a 21, vai ter uma feira internacional de granito lá. Então, o pessoal do segmento de granito também estão convidados. E o que eles estão oferecendo? Também o stand e oferecendo 5 diárias, quer dizer, 3 diárias de hotel, porque lá a feira é menor. E quem for uma das 2 feiras, ou nas 2, pode ir a Canton Fair, que é em outubro. Então, com uma passagem, você tem 3 grandes oportunidades. Conhecer a maior feira do mundo, que é a Canton Fair, a Feira Pontual Internacional de Macau e a Feira de Ilfo. Então, é uma das oportunidades que nós estamos aí oferecendo, porque para o empresário nosso, se pensa em oportunidade, essa é uma delas. Tenho dúvida, né? É uma grande oportunidade, né? Vinícius, topa? Vambora, ué. Só entrar no Google, reservar a passagem, o resto, conta do chinês, rapaz. E eu já dou uma referência para completar a informação. E se precisar de um tradutor, pode chamar de Nelsimar. Não, essa aí não. Essa aí você pode ter o falo de cautela. Pessoal, porque qual língua você fala baianês. Onde você vai ter baiano no mundo e fala pra gente. É isso aí. Mas olha, a passagem hoje é terça, até quinta ou quarta-feira, essa passagem assim, tá oscilando entre 11 a 12 mil reais de ida e volta para essa ida. Executiva, cara? Não, executiva não. Eu só vou na econômica. e vou feliz. E vamos direcionando nosso papo para quase um fim, né, infelizmente, mas eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, que eu acho que é super importante para a gente, que a gente está nesse assunto aqui de Brasil, China, relação comercial, essa feira aí que tem a oportunidade em outubro. E como que vocês enxergam essa relação para o futuro, né? Que a gente está falando hoje do presente, do que já foi no passado, né? Da importância da China, mas como que a gente pode olhar para isso a longo prazo, médio? Você deu exemplo até antes do podcast com a gente da sua atuação também como vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Vietnã. Então, como é que a gente pode enxergar essa relação comercial com os chineses e também outros países da região ali, asiática e outros locais? Se você me permitir, eu acho que, se Deus me permitir, eu posso dar a introdução e ele, como autoridade, depois ele fecha. Seguindo o protocolo, assim. Mas, olha, sua pergunta é muito, muito interessante, né? Eu diria para você, assim, primeiro, é a mentalidade e o foco de dizer, eu quero exportar, né?
você citou aí esse novo projeto nosso do Vietnã, que mesmo esse trabalho nosso há muitos anos com a China, a gente enxerga também, a gente visualizou que o Vietnã pode ser uma segunda opção, né? E a gente lembrando da pandemia, isso aí eu falo sem medo de errar, nós ficamos muito dependentes da China. Então a China parou e o mundo parou, né? O Vietnã, hoje, que tem aí 1%, 1,5% de relação comercial com o Brasil, é um mercado muito interessante para se explorar, para se trabalhar, para desenvolver. Então, eu só estou citando o Vietnã, até porque muitas fábricas chinesas estão no Vietnã. Agora, para um futuro próspero e para a consolidação cada vez mais dessa relação, nós empresários, sermos ousados, sabe? E dizer assim, eu quero exportar para a China. Para eu exportar para a China, o que eu tenho que fazer? Né? Ou eu quero ter, lembrando também o que o Neucimar falou, não é só exportar para a China, porque hoje tem muitas indústrias que elas estão, vamos dizer assim, estão fora do tempo com equipamentos. Então ela tem às vezes um custo de energia gigante, tem um custo de produção lento, porque não modernizou o parque industrial. Então, isso é uma oportunidade de você trazer esses equipamentos, de você colocar isso na fábrica, você ter uma produção que ela vai ser muito mais produtiva, quer dizer, ela vai ter uma relação de economia muito melhor para você. E essa política, que aí já é uma parte governamental, uma política de negócios. Gente, vamos criar, por exemplo, um calendário de visitas a países, né, que tem, vamos dizer assim, essa conexão, gosto muito dessa palavra, conexão, que possa ter conexão, que vai aumentar a conexão com o Espírito Santo, com o Brasil. Então a gente faz essas viagens, né, programamos essas viagens ao exterior, mostramos para o empresário desses países as oportunidades que tem aqui, que o Espírito Santo é privilegiado, né? Enfim, não vamos nem identificar, porque os senhores já sabem o quanto é o potencial nosso de negócios. Muito. Então, criar esse, vamos dizer assim, criar essa conexão e não colocar só obstáculo, não colocar dificuldade, mas longe, não sei o quê. Carlinhos, eu queria dizer o seguinte, tem uma máxima do futebol que diz que quem não se desloca não recebe a bola. Sim. Entendeu? Então, quem quer vender, quem quer ampliar, tem que ampliar a sua visão. Para ampliar a visão, tem que andar em caminhos diferentes. Tem que visitar novos lugares. Então, por exemplo, quem quer fazer negócio, aí quando eu falo sempre fazer negócio, não é, eu quero exportar para a China. O chinês não quer só comprar seu, ele quer fazer negócio com você. Isso aí. Ele quer comprar e quer vender. E tá certo. É a política deles. Você tem o que interessa a eles e eles podem ter coisa que interessa a vocês. Então, quem quer fazer negócio, primeiro, saia da cadeira, saia do escritório, não conhece a China, eu falo sempre para os meus amigos empresários, cara, você nunca foi na China? Não, você precisa ir na China. Você que está sucedendo seu pai, vai na China, vai conhecer o mercado, porque os chineses, você aprende muito com eles, você aprende na organização da empresa, você aprende na limpeza, você aprende no método, você aprende na forma, então você aprende a comercializar com o chinês, você aprende a valorizar irmanamento, que o chinês, quando faz amizade com você, ele vira amigo seu, ele faz festa com você. O chinês é um cara sério, né, quando você vai conversar com ele. Mas quando eles estão fazendo festa, eles são mais festeiros que a gente. Entendeu? Então, assim, o chinês gosta dessa relação e o asiático também. Onde você vai naquela região dos tigres asiáticos ali, você vai na China, você vai no Japão, você vai no Oriente também, lá no Dubai, que o mercado está crescendo muito. É um campo de oportunidade. Mas tem que sair do lugar. Vai passar férias lá em Maragogi, Porto de Galinha ou em Miami, vai para a China. Olha, você quer uma coisa bacana? Os melhores hotéis que eu já fiquei no mundo estão na China. Aí. Os melhores hotéis. E não são caros. São hotéis baratos. Tem hotel na China que é mais barato que aqui em Nova Venécia, que é o hotel mais caro do Espírito Santo. Entendeu? Mas não comida na China. Lá só come grilo. Igual você come caranguejo aqui. Igual você come formiga lá. Na China você come lagosta, come peixe, come porco, come galinha, come boi. Você quer comer uma coisinha exótica? Tem gente que come cobra no Brasil. Come rã, come caranguejo. A carne é carne boa, né? Então a China você come bem,
É linda, a China é linda, é limpa e é segura. Então, assim, se eu tivesse que escolher, você quer fazer um passeio para onde? Eu quero ir para Macau, eu quero ir para Tidal, eu quero ir para Pequim. É história, é cultura, é entretenimento, é tecnologia, é inovação. Você aprende muito na China. Então, quem nunca foi na China, faça os que os antigos sempre falavam. Eu lembro que minha mãe falava, menino, vou te mandar para a China, hein? Entendeu? Mamãe, fui e gostei, já fui 8 vezes. Mas eu, assim, complementando isso, me permite também dizer o nome do empresário, né? Ele é do ramo de comunicação, e aí nós organizamos uma visita para ele, à China, com a família e tal. E quando ele voltou, eu faço sempre o contato, né? Como é que foi, de 0 a 10 e tudo. E quando eu liguei para ele, ele falou, rapaz, eu estou muito chateado com você. Eu falei, caramba, deu ruim, né? Como diz a garotada aí. Mas o que houve? Ele falou, rapaz, por que você não me obrigou a ir à China antes? Porque eu fiquei tão encantado, eu falei, deu aquela aliviada, sabe? Aquela coisa assim. Mas eu até sou suspeito de enfatizando o que o Neucimar está falando, da gente engrandecer e falar, mas é verdade. Porque ali você aprende muita coisa. E só complementando, Neucimar, eles fazem reunião com você, digamos que nós tivéssemos uma reunião aqui agora, mas eles vão fechar o conceito seu quando eles vão para uma mesa para jantar ou para almoçar. Ali é que ele vai te fazer um campei, né, cara? O campei. O campei é que mais. O campei é que é, vamos dizer assim, que é a prova de amizade. Fechamento, né? O fechamento, né? Não sei se vocês sabem, mas uma curiosidade da cultura chinesa, campei eles põem o que você estiver bebendo, ou um copo de cerveja, eles enchem o copo de cerveja, ou com água não, com vinho, enfim, com cerveja. E aí ele olha, né? Ele tá aqui, ele olha para você e quer ver a sua reação. Aí ele fala campei, ele bate assim, você tem que consumir de vez só, tem que virar. Faz um desafio a você. Desafio. Não, aí tudo bem. Virar o copo para baixo não vai pingar não, se pingar perde. Perde. Aí tudo bem. Aí você fala, bom, me livrei desse cara. Aí chega um outro chinês, gostou de você, falou, campei. Aí você tem que fazer com outros também. Se tiver 10 chineses na mesa, você vai estar lascado. Tá lascado. Com Deus, você vai falar, tá lascado. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Que a gente viu aqui no começo da conversa que a política tem muito a ver com essa relação, né? Que quando a política ela se envolve com esse lado comercial, acaba fluindo um pouco mais. Queria saber de vocês, assim, qual que é o grau de importância da política para essa valorização desse comércio ser um pouco mais fomentada, para ser um pouco mais ter uma visibilidade melhor, todos os empresários, como até do próprio Estado, para criar uma infraestrutura. Qual que é o grau assim, de importância de uma política que se volte para essa questão dessa relação de comércio exterior? Olha, eu vou só dar um exemplo. Em 2004 eu fui na China a primeira vez, depois eu fui em 2008. Em 2008 eu fui em Xangai. O governo da Bahia tinha um escritório em Xangai, que representava o estado da Bahia. Era comum chegar no estado, como estivemos lá em Xiamen, o governo do Goiás passou aqui. Passamos em Singapura, o governo do Ceará esteve aqui. Falando em grande cidade, é aquele Amapá que a gente... Pois é. Nada contra o Amapá, o Acre, você vai para a China, tem uma delegação de autoridades e empresários no voo, esses no canto do Brasil. E tem estados do Brasil, por exemplo, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Bahia, aonde eu chegava na China, em Dubai, em Singapura, passou por aqui, estivemos em Singapura, o embaixador falou, passou uma comitiva aqui de Minas Gerais, Anastasia, né? Passamos o Pirilo passou aqui de Goiás. Então é assim. Então, esses estados, quando você olha para Goiás não tem nem mar perto. É tão difícil para chegar em Goiás, para chegar e para sair. Eles dependem dos estados portuários. Você vai lá em Goiás, tem quantas montadoras em Goiás? Não é isso? Tem 5 montadoras em Goiás. Por quê? Porque os caras foram viajar. Fizeram negócio, fizeram proposta. O governo, que é investidor de lá, vamos plantar uma fábrica em Goiás. Mas o Espírito Santo é melhor. Mas o governador do Espírito Santo nunca veio aqui. Né? E a gente vai na casa de quem convida a gente. Não é isso? Então, essa relação política, Renan e Vinícius, é extremamente importante quando a política é uma política de segurança, de boa relação, de amizade. Como eu disse, o chinês é primeiro amizade e depois negócio. Quem quer fazer só negócio com o chinês não faz. Tem que fazer amizade com o chinês. E quando eles viram amigo, os empresários capixabas sabem disso. Nós temos empresários capixabas aqui que são o rei da China.
Tem gente que é conhecido mais na China que aqui no Espírito Santo, sabia? Vários empresários. Nós temos o mesmo grupo Guidoni, lá do norte. Eles são mais conhecidos lá no Xiamen do que aqui no Espírito Santo. Então, assim, os empresários, tem muitos que viajam e fazem negócio, e tem uns que vão quietinho. Não quer que os daqui fiquem sabendo também, não. Fica quietinho e já estão mandando na China, fazendo negócio há muito tempo com a China. Então, você tem curiosidade, vá para a China. Se faltar companhia, me chama que eu vou junto. Mas é isso, eu só assim, assino, né, e sustento o que o Neucimar está falando. Tem que ter uma base de oficial, e atrás vamos dizer assim, desse acordo vem os empresários. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos agora organizando a ida de 10 empresários de Goiás e 2 do Pará. Estão indo na China, né, agora em outubro, nós estamos organizando para eles. Estamos trazendo 13 chineses para ir montar umas máquinas gigantes, né, muito grande, um equipamento de uma empresa multinacional que está importando a máquina e precisa de chinês para montar, né? Então a gente está organizando a vinda deles também para cá, né, exatamente para isso. Afinal, aproveitando aqui, a Câmara nossa, ela faz todo esse trabalho de prospecção de produtos que o empresário quer importar, como também nós fazemos a identificação do empresário chinês que quer comprar. Importante para evitar golpe. Nós cuidamos de visto, nós cuidamos de missões, nós organizamos missões para ir, missões que vêm para cá. Nós temos... Fala nisso, cara, eu estou precisando renovar meu visto, venceu 23, tá? Eu sei. Carlinhos. Já tem uns 3 meses que ele vem falando isso. Eu acho que ele está esperando baixar, ele está esperando diminuir o valor da taxa. Então, assim, nossa Câmara trata do processo do visto. Então, assim, vamos dizer assim, toda essa relação com a China nós fazemos, tá? E até fica aqui uma mensagem para o empresário brasileiro, né, principalmente, assim, não é só o capixaba, porque a gente é procurado até por outros estados, que antes de fazer negócio, antes de mandar o dinheiro para o chinês, que nos consulte, né? Porque tem uns que mandam lá, faz negócio pela internet, aí dá ruim, dá errado, e depois vem, mas como é que eu vou fazer para receber, amigo? Como é que acontece no Brasil? O Brasil também tem essas coisas. Então fica aí a mensagem de que nós preservamos muito essa relação de estar facilitando essa relação Brasil-China, e principalmente Espírito Santo-China, e China-Espírito Santo. Isso aí. Queria agradecer a participação de vocês, foi assim, um prazer enorme a gente contar com vocês aqui para esse bate-papo que engrandeceu, né, a todos que estamos aqui ouvindo, e você também que está assistindo, tenho certeza que foi um papo enriquecedor mesmo. Então queria agradecer o Carlos mais uma vez, agradecer o Neucimar, e que em breve a gente talvez traga-os de novo para trazer novas novidades, né? Só de estar com o chinês aqui, né? É isso aí. A gente pode marcar às vezes, né? Mas traz o chinês, a gente faz papo aqui com o chinês, né? Dá pra acontecer. Mas obrigado pela participação de vocês, de verdade, foi muito legal. E é isso, gente. Fica um forte abraço aí para todo mundo. Obrigado por você que nos assistiu. E, tendo dúvidas, entre em contato no chat aí, onde você estiver vendo esse vídeo, esse áudio. E estamos aí. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Valeu.